Os pesquisadores que estudam as propriedades físicas de toda a matéria que existe na Terra se depararam há alguns anos com a possibilidade de isolar um novo material. Esse novo material, por ser muito fino, do tamanho de apenas um átomo, só era conhecido teoricamente. O pessoal achava que era impossível. Esse novo material é o grafeno. Se conseguíssemos isolar uma única camada do grafite deixado pelo lápis nesta folha de papel, alcançaríamos o grafeno. O grafeno é o material mais fino isolado e identificado pelo homem. Para chegar à espessura desta folha de papel, seriam necessárias mais ou menos 3 milhões de camadas de grafeno. Ele é um material composto somente por átomos de carbono, que ligados uns aos outros formam essa estrutura hexagonal que lembra uma colmeia. A comunidade científica passou anos e anos buscando maneiras super sofisticadas e caras de conseguir uma monocamada. Os pesquisadores chamam o grafeno de monocamada justamente porque ele é um material formado por apenas uma camada de átomos e por ser assim tão fino que muitos físicos não acreditavam que fosse possível isolar uma monocamada, não só do grafeno, mas de qualquer material que fosse. Eu sempre achava que teria algumas camadas, né? O grafeno é objeto de pesquisa de vários laboratórios de física de materiais no Brasil. Como enxergar um material tão pequeno é um desafio para todos os pesquisadores e para a gente também. A reportagem foi até o Centro de Microscopia da UFMG para encontrar o grafeno. A gente está falando de estruturas com espessuras subnanométricas. Você precisa de um equipamento que te dê resolução suficiente para enxergar coisas em nível atômico. Você ilumina sua amostra com elétrons, que tem um comprimento de onda de centésimos de angstroms, que é 10 elevado a menos 10 metros. Posso fazer uma aqui. Eu preciso só que desligue essa luz para a gente poder fazer. Agora eu vou projetar isso na câmera. Aí está o grafeno. Essas partes, essas bolas mais escuras foi onde eu concentrei o feixe de elétrons, então queimou um pouquinho. Então... A façanha de isolar e identificar o grafeno em 2004 foi dos físicos André Geim e Konstantin Novoselov. O feito rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2010. Como esses dois cientistas fizeram para isolar essa monocamada de grafite é por si só uma das boas histórias da ciência. Por isso iremos contá-la mais adiante. Antes, é importante dizer que o feito de André e Konstantin inquietou físicos do mundo inteiro. Os físicos interessados em problemas fundamentais se divertiram bastante, né, com esse material. Isso porque o grafeno apresenta propriedades eletrônicas muito interessantes para a física. Tem apenas 2 dimensões, altura e largura. Todos os outros materiais formados por átomos de carbono têm 3 dimensões. O grafite, que é a sobreposição de diversas camadas de grafeno. O nanotubo, que é uma camada de grafeno enrolada. E o diamante. O grafeno guarda propriedades eletrônicas interessantes porque é bidimensional e nos materiais bidimensionais os elétrons circulam livremente. O grafeno, além das propriedades eletrônicas, ele tem outras propriedades muito interessantes. Primeiro é mecânica, porque a ligação carbono-carbono é a ligação mais rígida que existe. Então são materiais extremamente rígidos, então é um material mais que você precisa dar força maior para
para esticar ele. Exatamente pelo fato dessa ligação carbono-carbono ser muito forte, é um material que conduz calor com muita facilidade, então tem propriedades térmicas também, mas ao mesmo tempo ele deixa passar luz através dele. Uma folha de grafeno, ela deixa passar 97,7% da luz, então ele é praticamente transparente e conduz a eletricidade. O carbono é o elemento químico número 6 da tabela periódica. Isso significa que ele tem 6 prótons em seu núcleo, cada um com uma carga positiva. Em geral, isso quer dizer que ele deve agrupar 6 elétrons ao seu redor. Com carga negativa, eles anulam a carga positiva dos prótons, deixando o átomo em estado neutro. É a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo que determina que ligações o átomo pode fazer para formar moléculas. Os elétrons são distribuídos em níveis de energia. No carbono, 2 elétrons ficam no primeiro nível e 4 no segundo nível. Só que no segundo nível cabem até 8 elétrons. Por isso o carbono está sempre com vontade de receber elétrons. É o que faz dele um átomo capaz de se combinar de muitas maneiras diferentes. Quando vários átomos de carbono estão ligados naquele padrão hexagonal do grafeno, cada átomo fica ligado a outros 3. Como todos os carbonos querem ganhar elétrons para preencher sua camada, o que eles acabam fazendo é emprestar e compartilhar elétrons uns dos outros. Esse é um tipo de ligação química chamado de covalente. Cada ligação carbono-carbono no grafeno representa o compartilhamento de 2 elétrons por 2 átomos, 1 elétron de cada átomo. Resultado: para cada carbono no grafeno, dos 4 elétrons disponíveis para ligações químicas, 3 são compartilhados com seus vizinhos, e o quarto fica ali dando sopa, de bobeira, meio solto no material. Isso ajuda o grafeno a ser bom condutor de eletricidade. Os elétrons desocupados facilitam o fluxo de uma corrente elétrica. Mas não é só isso que faz do grafeno especial. Essa forma hexagonal é o que os cientistas chamam de estrutura cristalina, parecida com a do diamante, que também é feito só de carbono, mas com outro padrão de distribuição dos átomos. Uma diferença importante entre os dois é que o diamante não conduz eletricidade. Nele, a maioria dos átomos de carbono está ligada a outros 4 átomos e não sobram elétrons sem ter o que fazer. Como o diamante, o grafeno é ultra resistente. É muito difícil desfazer as ligações químicas. Aliás, são essas mesmas ligações que os tornam bons condutores de calor, e a grade formada pelos átomos permite a passagem de luz. Por isso eles são transparentes. O grafeno possivelmente é o material mais versátil conhecido pelo homem. Que o grafeno existia, muitos cientistas já imaginavam. Linus Pauling, químico americano 2 vezes prêmio Nobel, em uma aula filmada em 1957, mostrava aos alunos a representação de uma camada de grafite. This represents a portion of the graphite crystal, a very soft substance. The molecule is to be thought of as being infinite in size, a very large layer consisting of hexagonal rings. If I start to represent this structure, I can show carbon atoms attached together in rings. Alguns anos antes, outro pesquisador, o canadense Philip Wallace, já havia descrito algumas das importantes propriedades eletrônicas do grafeno. Não foi possível, até recentemente, você testar essa teoria numa única folha de grafeno. E isso passou a ser possível com os trabalhos do Novoselov e do Andergain, em Manchester, onde eles conseguiram uma maneira muito fácil de obter uma única folha de grafeno, mas ao mesmo tempo de conseguir enxergar aquilo. E uma vez que você consegue enxergar, você consegue fazer experiências facilmente. Você está enxergando, você então pode manipular, você pode então fazer um dispositivo eletrônico, fazer contato. Marcos Pimenta, logo depois que o grafeno foi isolado, estimulou a pesquisa do novo material pelo Brasil. A Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor, é hoje referência em pesquisa sobre o grafeno. Tá pronto? Você põe aí a amostra? O grafeno vai ficar assim, vai ser super legal. A banda dele vai ficar Marcos mais forte. Pimenta também está envolvido com o novo Centro de Pesquisa em Grafeno da Universidade Mackenzie de São Paulo, o MacGraf.
Ele e o idealizador do centro, o professor Toró, pretendem transformar o Maquigraf em referência internacional em pesquisa sobre as propriedades ópticas do grafeno. Vem cá para você ver aqui, Toró. Aqui, ó. Essa região toda aqui tem grafeno. Esses hexágonozinhos são todos grafeno. Aumenta aí o tamanho dele. Sabe? Ah, isso aí. Isso aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Todos esses mais escuros são grafeno. A gente está querendo entender as propriedades eletrônicas a partir da luz que o grafeno emite. Entender as propriedades eletrônicas é entender como os elétrons se comportam em uma monocamada de grafeno. Então aqui a ideia é usar essa técnica, que é uma técnica óptica, e obter informações sobre os elétrons. Então o nosso estudo aqui é um estudo mais assim de ciência fundamental, entender as propriedades eletrônicas. O que eu trabalho é com uma técnica chamada espalhamento de luz. A gente joga a luz de laser no material, o material absorve aquela luz, remite a luz, a gente analisa no espectrômetro, e aquela luz, então, traz informações sobre os elétrons, sobre os núcleos, sobre como que os átomos estão vibrando, como que os elétrons estão se comportando nesse material. Muito do que Marcos Pimenta e outros físicos experimentais testam em laboratório precisa da ajuda da teoria. No quadro Profissão, José Eduardo Padilha, um físico teórico. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, todo dia. E aí de casa, eu acesso os computadores da faculdade para ver como que as contas estão andando. Porque não é simplesmente apertar o botão do computador e deixar a conta. Então você tem que sempre estar olhando. Porque às vezes a conta diverge e aí você tem que refazer de novo. Os cálculos que Padilha deixa o computador resolvendo, comprovam, negam e ajudam os experimentos realizados nos laboratórios de física experimental. Porque matemática é uma ciência exata, mas dentro da computação você usa aproximações para fazer a conta. Então você demora, é um processo bem devagar. E aí eu coloquei essa conta para fazer e fico sempre cuidando dela. É igual uma criança, você tem que sempre estar olhando para ela. Você aplica um campo elétrico, aqui na USP, no Laboratório de Física dos Materiais e Mecânica, Padilha descreve as propriedades estruturais do grafeno. Mas, ao contrário dos físicos experimentais, não manipula o material. A gente sabe como que é a estrutura do material, do ponto de vista experimental, a gente sabe que são átomos de carbono, nessa estrutura hexagonal, mas a gente não pega o material de fato. Padilha trabalha desde o mestrado em 2006 com simulações computacionais e nanomateriais. O doutorado ele dedicou aos nanodispositivos baseados em grafeno. Bem legal trabalhar com essa área. Eu acho bem interessante, principalmente quando a gente vai em congressos no exterior e vê que o que você está fazendo dentro do computador e depois tem um laboratório fazendo de fato, que é a física experimental. A teoria vem para isso. Não vai por esse caminho, porque se você for desse jeito não vai funcionar.